Então, na aula passada, nós fizemos apenas a estrutura, tá? Então, estabelecemos aqui no documento HTML, né? Qual a linguagem que nós vamos usar. Estabelecemos algumas meta tags, então a char7 para a parte de acentuação, a viewport para a parte da adequação a todos os, né, os tamanhos de tela, o autor, tá? A descrição, que é o que eu mostrei para vocês, né? O que aparece lá no Google, o link para o CSS, tá? Então, aqui está dizendo o quê? Que este HTML, ele está linkado com este arquivo style.css, que está dentro da pasta CSS. Ou seja, tá aqui, ó, meu CSS, que é esse daqui. Por enquanto, só temos isso, tá? E aqui nós linkamos para poder usar os ícones lá do Material Designer, ok? Então, até então, nós preparamos o HTML com essas informações, e aqui no CSS, quando eu coloco o asterisco, significa que é para todo o documento, tá? Então, o que eu estou falando? Que todo o meu HTML, ele vai ter uma margem, né, 0. Então, margem é a parte, essas laterais aqui, externas, então vai ficar 0. Ou seja, eu estou limpando, né, zerando qualquer formatação que pré-existente de cada tag, ok? E o padding, a mesma coisa. O padding é o espaçamento interno do elemento, tá? Lembrando que cada elemento do HTML, ele é uma caixinha, mesmo que ele não apareça, tá? Ele é uma caixa. Então, eu tenho que trabalhar as margens, tanto externas quanto as margens internas desses elementos. Tudo bem? Então, foi isso que nós fizemos até agora. De todo mundo tá tranquilo? Foi isso mesmo? Beleza. Então, nós vamos começar a preparar o nosso menu. Por enquanto, não vai ter informação nenhuma aqui. Deixa eu ver se eu coloquei... Acho que a fonte ainda não, mais para frente. Espera lá. Só um instante, deixa eu abrir aqui se o link ao site ainda é esse. Ok, já mostro para vocês.
Bom, vamos começar a montar a nossa estrutura. Bom, aqui, gente, deixa eu abrir no navegador. Não vai ter nada, né? Obviamente. Eu queria abrir na outra tela. Trazer ele para cá. Então, não tem nada, né, por enquanto. Tá? Não tem nada dentro do Bari. Então, assim, eu tenho aqui toda a minha área, né? Essa parte branca é a minha área para o meu site. Então, nessa primeira parte aqui em cima, é onde eu vou estar colocando a minha logomarca e o meu menu. O modelo que eu preparei, tá? Então, fica o menu superior à esquerda, perdão, a logomarca superior à esquerda e o menu aqui superior à direita, tá? Dá para mudar? Dá, à vontade. Vocês vão aprender como que a gente vai colocar e aí vocês vão saber onde que vocês podem alterar para poder fazer as mudanças que vocês acharem melhor. Porque, como eu disse, gosto é de cada um, tá? Eu não lembro o layout de cada um de vocês, o que vocês planejaram, tá certo? Então, a gente vai começar do básico e depois a gente vai começar a fazer uma alteração. Para eu colocar o menu aqui direto, para criar um menu, eu vou criar uma lista. Lembra que eu falei para vocês? Todo menu a gente começa criando com uma lista não ordenada e ali depois com o CSS nós vamos personalizando, estilizando para dar o formato que nós precisamos, tá? Eu já vou antecipar, porque qualquer elemento que eu colocar aqui, ele vai colar aqui em cima, tá? Então, eu já vou criar eu vou chamar, é uma div, tá? Mas eu vou chamar a minha classe como se fosse um container, tá? Que é a minha classe auxiliar, que é uma caixa. Então, imagina o seguinte, eu vou colocar uma caixa neste topo aqui e aonde eu vou estar inserindo os elementos dentro. Por que isso? Porque daí eu consigo estilizar de uma maneira mais fácil, tá? Então, vocês vão vendo que a gente vai trabalhando com as divs. O que são as divs? São caixas, gente. E a gente vai colocando os elementos dentro de cada caixa de uma forma mais organizada, do que ficar tudo solto, tá? Então, eu vou criar uma caixa aqui que não vai aparecer, né, no visual, mas vou deixar indicado. E vou colocar uma margem, tá? Aqui, para não colar, não grudar aqui em cima, nem aqui nas laterais, tá? Porque senão ele vai colar, vai ficar feio. Então, até eu vou criar um menu primeiro dessa maneira, para vocês perceberem a diferença, tá? Então, vamos lá. Depois eu volto no CSS. Vamos lá dentro do Bari. Deixa eu dar o zoom. Então, eu estou aqui dentro do Bari e eu vou começar a criar. Eu já vou deixar indicada essa classe que eu vou usar, mas não vou colocar nada no CSS para vocês perceberem que visualmente não fica bonito, tá? E aonde a gente começa, onde a gente consegue ajustar. Então, vamos lá. Dentro da estrutura HTML5, existem algumas tags que foram criadas para dividir melhor as partes, né, do teu site. Então, a gente tem uma que é chamada header. Que serve para quê? Ela vai estar indicando que aqui, tudo que eu colocar aqui, ela vai ficar dentro de um cabeçalho, tá? Então, a tag header é para indicar que você está criando um cabeçalho do teu site. É só questão organizacional, perfeito? Então, vou já começar com vocês, acostumando vocês com organização, tá? Lembrando, gente, que todo código, ele começa a ficar muito grande. Qualquer site, por mais simples que seja, ele tem muito código, tá?
E aí, para você fazer alteração, amanhã você quer mexer no menu, você quer mexer em determinadas partes, então, para você se localizar no documento, é muito mais fácil que você tenha comentado, tá? Então, como é que eu faço? Aqui, comentário em HTML, ele é mais chatinho. É o símbolo do menor, exclamação. O que eu vou colocar aqui dentro, então, no caso, traço, traço, tá? Eu vou colocar aqui dentro. Observe que já ficou cinza, então ele está identificando que a partir daqui é tudo comentário, ou seja, o navegador ele ignora, tá? Então aqui eu vou indicar que eu estou começando o meu menu. Fechei. A importância de eu fechar, porque eu só quero que esta parte aqui seja comentário, tá? Então, isso aqui não vai aparecer no meu navegador, é só para a gente saber. Então, eu tenho o hábito do meu código, eu faço essa abertura aqui, a indicativa do que eu estou iniciando. Então, a partir daqui, eu tenho a criação do meu menu. E quando eu terminar, lá na parte de baixo, eu ponho fim menu. E aí é gosto de vocês, tá? A nomenclatura que vocês vão usar. E aí eu sei que dentro daquele comentário, tudo que está dentro daquele comentário é referente ao meu menu. E assim eu faço para todo o código, tá? Então é muito mais fácil a gente conseguir se localizar. E lembrando o seguinte, gente, quando a gente trabalha com esse tipo de código, fazendo hoje, a gente lembra de tudo que a gente fez. Imagina o seguinte, tá? Numa situação aí normal, sem pandemia. Vamos dizer assim, primeiro ano vocês fizeram um projeto, né? Criaram lá o site de vocês. Aí a gente tem férias, tal, retorna segundo ano. E aí eu falo, vocês vão pegar o projeto que vocês criaram no primeiro ano e agora a gente vai começar a implementar, acrescentando as coisas novas que nós vamos aprender. Por exemplo, a parte de banco de dados, tá? Vocês vão lembrar de tudo que vocês fizeram no código? Não. Dificilmente a gente lembra, tá? Então, essa é a importância da gente documentar, da gente comentar, para a gente lembrar o porquê que a gente fez aqui, o que que era, tá? Porque senão, aí depois até a gente descobrir o que que a gente fez, é mais complexo, tá? Então, vamos lá. Então, dentro aqui do meu header, eu vou criar minha primeira caixa, minha div. Seguindo a nomenclatura, eu vou criar uma classe que vai ser para essa div, ou seja, todos os elementos que estiverem dentro dessa div vai receber uma formatação. Essa classe eu vou chamar, tá? Que é aquela classe que eu falei para vocês, de container. Tá? Então, tudo que tiver dentro dessa classe container vai receber esta formatação. Por enquanto, eu não vou colocá-la no CSS, só para vocês verem como que fica se eu não criar, não der essa margem, não der esse espaçamento, ok? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui dentro da classe container, aí agora eu tenho essa classe, vamos pôr assim, a grande, né? E agora, dentro dessa caixa, eu vou colocar a minha outra. Então, a primeira, já vou dar um nome mais fácil para me identificar. Então, aqui dentro dessa caixinha, eu vou colocar a minha logomarca, tá? Por enquanto, eu vou estar colocando só um título, vou usar um H2, e vou colocar logo aqui, tá? Aí depois nós trabalhamos, depois que a gente deixar no lugar certinho, eu só estou dando a marcação, aí nós vamos pegar a imagem e vamos estar inserindo aqui e ajustando, porque a imagem não vai ficar bonitinha no tamanho que a gente quer, dentro do espaço que a gente quer. A gente vai ter que trabalhar ela, tá? No CSS. Então, criei aqui. Então, o que eu estou fazendo? Ele já estava aberto aqui.
sair da tela, senão fica muito aqui. Então, o que que eu fiz, ó? Vou abrir o Photoshop. O que que eu fiz aqui, tá? Eu só deixei a minha marcação, mais nada, tá certo? Depois aqui vai a imagem, que é a logomarca que vocês têm. Deu certo isso aqui? Mostrou? Qualquer problema, gente, não apareceu, deu alguma coisa, algum erro, chamem aí, tá? Vocês ficam quietinho, eu acho que tá tudo certinho. Então tá. Então vamos lá. Então criei, fiz a marcação só do meu... Não mostrou? Você criou, verifica o seguinte, deixa eu fechar aqui. Ó, não, pera lá. Verifica o seguinte, ó, você tá dentro do body. Só dá uma olhadinha rápida, ó, você tá dentro do body, verifica se tá fechado certinho. Meu HTML, deixa eu pôr para baixo, tá? Aí eu tenho o header, ó, fechei aqui embaixo. Aí eu tenho a minha div principal, que eu chamei de container. Dentro da div container, eu tenho a minha div classe, logo, tá? E dentro da div logo, eu tenho um H2. Eu tenho que salvar, tá? E aí ele tem que mostrar aqui. Bom. Agora, seguindo a ideia, tá, da estrutura, então olha só, eu tô dentro, você imagina o seguinte, o header é o cabeçalho completo. Dentro do header eu tenho a logomarca e eu tenho o menu. Só que ainda dentro da estrutura HTML5, eu tenho uma tag também que é específica para menu, tá? Para só fazer a organização. Então, o que que eu vou fazer? Eu terminei aqui, ó, observa o seguinte, eu estou dentro da minha classe container, tá? Então, ó, dei até espaço para vocês perceberem. Eu estou dentro dessa classe container. Dentro do container eu tenho a classe logo e agora eu vou criar a outra tag que vai ser para acomodar o menu. Então aqui ela chama nave. Vou pôr já a classe dela. A ideia aqui, gente, é trabalhar com o menu normal para desktop, padrão, e aí, se der tempo, a gente vai reduzir a tela simulando que a gente está abrindo num celular ou num tablet e vai mostrar o menu para dispositivo móvel, tá? O que muda? Se vocês lembrarem, o que difere? Normalmente, o menu para uma tela grande, ele fica na horizontal com todas as informações. Se vocês se recordarem, tem site que quando vocês abrem no celular, principalmente, ele tem um íconezinho que normalmente ele é marcado com 3 risquinhos, que quando você clica, ele abre o menu para você, na vertical, não é? Porque ele tem que ajustar o tamanho da tela, tá? E é isso que nós vamos preparar. Então, primeiro nós vamos fazer o modelo padrão para a tela grande, ok? Então, essa classe, para diferenciar, eu vou chamar de menu, tracinho, desktop, tá? Então, tudo que tiver aqui dentro é o código para ser mostrado quando ele estiver numa tela grande.
fechei a minha tag nave. E agora, aqui dentro eu vou criar o meu menu, tá bom? Então, vou usar a lista não ordenada, simples. E aqui eu vou colocar os meus itens do meu menu, tá? Então, primeiro, padrão, home. Eu não lembro, tá? Eu tenho que pegar aqui o que vocês colocaram no menu de vocês. Então, vocês incluam de acordo com o que vocês criaram lá no layout, tá? Já podem estar colocando. Eu vou colocar uma forma genérica aqui, depois eu pego um modelo para poder seguir. Aqui eu vou pôr sobre, quem somos, sobre nós, sobre a empresa, tá? Que todo mundo tem. A página para contato. Meu menu é isso aqui, gente. Só tomem cuidado com o fechamento das tags, tá? Esqueceu de fechar qualquer tag, aí ele vai dar erro. Para mostrar para vocês, ó, não esqueçam de salvar. Eu estou usando tecla de atalho, Ctrl S, mas vocês podem ir lá no menu, aqui, File, Save, ou Ctrl S, tá? Salvei. Deixa eu tirar do zoom e vamos ver como é que ficou. Então, tá aqui. Oh, fechei. Tá? Só para vocês enxergarem melhor. Então, olha só. O que é o que aqui? Então, olha. Logo. O que ele está indicando? Ó, quem que é? É o meu H2, que está dentro dessa classe aqui, que está dentro da classe container, tá? Aqui, home, sobre e o contato. É o menu que nós acabamos de criar. Padrão, gente, a lista, ele coloca o símbolozinho aqui da bolinha cheia, mas nós vamos tirar e vamos colocar ele na horizontal, um na frente do outro, vamos posicionar lá no canto superior direito. Então, isso tudo é no CSS, ok? De vocês, ficou assim? Então, olha só, criei o menu, tá? Por enquanto, só HTML. Eu vou inserir duas informações, para já deixar indicado. Primeiro, vocês já repararam que alguns sites, quando a gente está numa determinada aba do menu, um tópico do menu, ele dá um destaque para indicar que você está naquela página? Então, por exemplo, eu posso deixar, se eu estiver na página home, eu posso deixar esse título em negrito, por exemplo, tá? Então, eu vou usar uma opção que eu vou criar uma classe para poder, na hora que eu tiver, por exemplo, lá na home, que é a página principal, para ela ficar selecionada, para ela ficar marcada, para indicar que é a página principal, tá? E, obviamente, cada item do meu menu, ele vai ser direcionado para uma página. Não vai dar para a gente fazer agora, tá? Mas o ideal é o quê? Nós temos a página home, que é a principal, ou início, se vocês quiserem deixar
mais aportuguesado, né? E quando eu clico no sobre, quando eu clico no contato e nas demais que vocês deixarem indicado, ele teria que ir para uma nova página. Então, o que eu falei, o contato, como que é o formulário de contato, quais as informações, o que contém na página sobre, né? Então, não vai dar para a gente fazer, obviamente, nesse instante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar o link para vocês saberem como que faz, mas não vou direcionar para página nenhuma, tá? Vai ficar, ele vai criar o link, mas vai ficar, quando você clicar, vai ficar nele mesmo, tá? Então, como que eu faço? Primeiro eu vou criar o link e depois a gente coloca a classe para poder mudar, tá? Então, olha, vamos começar, vai ser igual para todos, tá? Vou colocar aqui na frente para ficar um padrão. Então, dentro do li, tá? Eu vou criar o href. Como eu não vou direcionar para lugar nenhum, por enquanto, tá? O link vai ficar nele mesmo, a gente utiliza o símbolo hashtag. Fecho aqui, ó. Só que o fechamento do A é aqui, ao final da home. Então, deixa eu colocar em zoom. Então, olha só. Eu tenho ali dentro da tag li, eu criei o link, que é a tag href. No lugar do hashtag, tá? Se eu fosse direcionar para uma outra página, eu teria que colocar a URL ou o nome da página. Lembram? Como eu não vou direcionar, a gente utiliza o símbolo hashtag, que significa que é para ficar nele mesmo, ou seja, eu não direciono para lugar nenhum, tá? E vou fazer a mesma coisa para os demais. Deixa eu só mostrar como é que fica. Vou abrir lá na página, ó, ele já criou o link, tá? Então, quando eu clico nele, como eu estou usando o hashtag, ó aqui que ele está falando, então é para ficar no index mesmo, é na página dele mesmo, tá? Não é para mudar, mas é só para ficar indicativo. Obviamente, gente, a cor, sublinhado, tudo isso nós vamos tirar no CSS. Eu só quero deixar tudo indicado aqui, preparado o HTML, para a próxima aula a gente mexer só no CSS, tá ok? Então, eu vou criar o link para os outros também. Então, mesmo processo, tá? Então, olha, no sobre, o href, hashtag, o azinho a gente fecha aqui ao final, o contato, a mesma coisa. Tá? Vai ficar assim. Só mostrar rapidinho. Então, olha só, ele criou link para todos os itens do menu. Tá vendo? É isso aqui que acontece. Deu certo aí?
Então, tá. A última coisa que nós vamos fazer aqui na aula de hoje, e aí na aula que vem a gente só foca a parte do CSS, tá? Que também não adianta nada, a gente começa aqui, mal começa, já tem que parar. Então, eu só vou finalizar aqui o HTML. Como eu falei para vocês, cada elemento do HTML, cada tag, tá? Seja uma UL, seja um H2, seja o que for aqui, tá? Ele tem uma formatação pré-definida, que é dele. Então, nós fizemos lá no CSS. Ai, gente, desculpa aí. Deni tá subindo aqui, a cachorrada começa a latir. A gente fez lá no CSS para poder zerar, né, os elementos. Só que uma coisa que vocês vão acostumar, tá? Que nem sempre os elementos que a gente coloca na tela, deixa eu abrir aqui nem sempre o que a gente coloca, ele vai se comportar certinho, ele vai ficar certinho. Por exemplo, a hora que eu mudar o menu para vir aqui para frente, ficar na mesma linha, né, da logomarca, nem sempre ele se comporta bonitinho. Então, a gente tem vamos por assim, um jeitinho para evitar que ele bagunce, né, e não fique, porque muitas vezes vocês vão ver, você coloca, manda ele ficar numa determinada posição e não fica, fica um espaço, fica torto, enfim. Então, para evitar isso, eu vou criar uma classe que eu vou estar usando direto. É uma classe padrão, depois eu vou estar colocando lá no CSS para vocês, tá? Essa classe eu vou chamar de Clear, justamente porque é para limpar. Então, fiz aqui, ao final do meu código, eu chamo essa classe Clear, que vai zerar qualquer formatação que ainda persistir, tá? Para evitar problemas no ajuste dos elementos. Então, onde eu vou colocar? Ao final aqui do meu nav. Observem que eu ainda estou dentro da classe principal, que é o container, tá? Então, olha lá, antes de fechar o meu container, eu vou criar essa classe, que eu vou criar, vou chamar de clear, de limpar mesmo, tá? Vou colocar na parte de baixo, que ela não vai ter nada. Aqui vai ter no CSS que eu vou zerar as margens que possam haver de cada div, de cada elemento aí, tá certo? Por hoje, eu vou encerrar aqui, tá? Porque agora nós temos que entrar na parte do CSS para dar uma forma aí ao menu, né? Começar a deixar bonitinho e depois a gente colocar a imagem. Então, para não começar e já ter que parar, que já são 10h30, não vai dar tempo de quase nada, tá? Eu quero que até aqui esteja tudo certinho. De alguém deu mais algum problema, conseguiu resolver, tá? Porque o código é isso aqui, ó, tá? Só tem que ficar atento ao fechamento das tags. O que está aparecendo, Olisson? O que não mostra nada? Tem como você printar, compartilhar para mim o seu código? Deixa eu pôr aqui que eu acho que... Cadê?
Já liberei aqui para você compartilhar. Compartilha sua tela, seu código, para eu poder dar uma olhada. Eu vou parar a gravação por aqui. Aí, para quem não pôde